entender o tamanho da encrenca, o grau da dificuldade e sonhar o impossível para que algumas coisas possíveis sejam feitas, né? Os direitos humanos foram concebidos como uma defesa do cidadão contra o Estado. Mas, paradoxalmente, é do Estado que ele necessita ações que garantam os direitos humanos. Esse negócio de direitos humanos, cara, todo mundo que você fala na rua não pode ouvir falar em direitos humanos. Foi vinculado na mídia isso. Direitos humanos com prisioneiro. Entendeu? Então, quando fala de direitos humanos, o pessoal fala, ih, nem fala desse pessoal aí. Mas e se a gente começa a pensar, né, casos concretos? Uma pessoa que mata tem direito? A vida, por exemplo? Ela desrespeitou o direito à vida. Ela tem direito à vida? A gente escuta esses presos, né, esses presidiários, esses bandidos, assassinos, sei lá, que estão presos. Eles fazem greve porque eles exigem os direitos deles. Então tem um indivíduo lá que matou 30 não sei quantos, fuzilou, matou, cortou, sei lá. E aí ele bota fogo no colchão porque ele exige direitos humanos dentro da prisão. Então fica muito complicado para a gente. Se a gente parte do lado filosófico, que todo ser humano nasce livre, tal, isso é filosofia. É filosofia. Do ponto de vista filosófico, está absolutamente correto. Do ponto de vista prático, é muito complicado a gente aceitar. Que um bandido que matou 30, que entregou, esfaqueou, tal, e se for um filho seu, se for um parente seu, pior ainda para você aceitar, você não aceita. Eu digo, sinceramente, eu não acho que ele mereça direitos humanos. Filosoficamente, praticamente não. Ele queima o colchão, vai dormir no chão. Ele compra outro colchão, não comida. Eles não se recusam a comer porque eles acham que aquela comida não é boa, é tudo isso. Quer dizer, quem é esse indivíduo? Se a gente for bem lúcida, bem coerente com os nossos atos e os nossos pensamentos, quem é esse indivíduo para exigir direitos humanos? Não é verdade, gente? Quem é esse indivíduo? Isso pra gente. É, ela depois eu. Olha, isso. O direito humano esse cara perdeu desde quando ele saiu do berço. Por exemplo, alguém aqui vai matar alguém? Se alguém aqui matar alguém, vai pra prisão especial. Não vai comer aquela comida que fulaninho come ali na detenção do 19. Não vai ficar com mais 49 de vida. Vou ter TV, se eu quiser até uma cervejinha eu consigo. Gastou-se, eu me lembro até um tempinho aí, gastou-se 40 mil por mês para ficar vigiando lá na frente da casa dele. A pergunta é exatamente essa. Quem é esse indivíduo que está dentro do presídio? Como ele chegou até esse presídio? E aí eu lembro a fala do professor, que para mim é muito verdadeira, né? Pobreza não quer dizer que é um condicionante da criminalidade, mas é um fator que empurra. Os ricos lá não matariam o E aí a gente tem que lembrar daquele cara que matou a namorada, que era chefe de um jornal aí, que puseram fogo que no é uma Baldino, pessoa... que é um gentil. Onde ele tá? Onde ele tá? Quem é esse preso? Ele tá comendo a comida que os outros presos comem? Ele precisa fazer motim para exigir? Ele precisa exigir os direitos humanos dele? Ele não precisa. Se você tem um pouco de olhar sobre os nossos alunos mesmo, sobre as pessoas que vivem esse tipo de violência, é isso mesmo. Entra naquele presídio, pergunta quem tem até a 5ª série ali. Entra naquele presídio, pergunta quem tem pai e mãe. Quem tem moradia. Quem tinha emprego. Quem tem... E outra, ninguém está dizendo que não é que o cara não tenha que sofrer punição. Ele tem que sofrer punição. É justiça. Aí nós caímos na justiça, né? Direitos Mas e não tem que pegar o justiça. cara e... Então, eu achei muito interessante 2 linhas aqui da página 34 sobre a dignidade, que eu acho que é pra gente refletir até, não tomar partido porque a gente não sabe em que circunstâncias que eles foram pro presídio, É porque a né? gente Quais nem sabe, circunstâncias. né? Eu acho legal essa fala aqui. Se algo humilha uma pessoa, a humilhação pode não atingir a integridade física, mas atinge a sua dignidade espiritual como pessoa. Ele é perigoso. É uma outra situação. Tem alguns que Ele é você tem perigoso. A gente conversa, fica tem tendo uma medo outra que ele que roube, às vezes. Não, e ele Não. intimida, ele chega assim, Ele olha, intimida. ele Os usa que aquele intimidam. vocabulário, se você, né, me caguetar que eles usam na magia, eu não conhecia. Vocês me aguardam.
pago você. Me aguarde. Ou então, agora você não vira mais presunto, você vai virar gás. Tem vezes que eu tô deitado, já volta o filme de quando eu tava na escola, sossegado, né, meu? Não usava droga, ia pra escola lá pra aprender, né, meu? Pra ter um desenvolvimento na minha mente, né, meu? Saber mais. Mas hoje em dia eu procuro uma melhora, né, meu? Eu queria que o tempo voltasse atrás, né, meu? Pra mim fazer tudo certo, né, meu? Ir pra escola direito, né, meu? Obedecer as professoras, né, meu? Que eu não obedecia a nada. Tinha uma professora chamada, eu gostava dela, Maria Ferrana, ela também não gostava de mim. Porque eu já roubei a casa dela, mas só que eu não sabia que era eu, né, meu? Uma vez ela tava entrando na casa dela, eu só esperei ela sair da escola, aí segui ela até a casa dela, aí eu coloquei uma touca na cara e roubei ela, né, meu? E queira sim ou queira não, acho que ela soube que eu acho pela voz, eu não sei como que ela reconheceu, né, meu? E eu acho que isso ficou marcado pra ela e ela falava pra mim na sala de aula. Ela levava meu nome pra diretoria toda hora, né, meu? Ia pra diretoria, a diretora me deixava sozinho na sala dela, roubava as coisas dela. Sem ela perceber pra usar droga, né? Saia da escola, putz, catei o celular da diretora, vou vender ele, vou fumar ele, né? Vou usar droga com ele. Ia lá, vendi o celular dela e usava droga, né? Isso é muito difícil. O cara que escolheu pelo tráfico, ele sabe que a vida dele, ele não tem mais direito a sonho. Então ele inveja no outro sonho, que ele não tem. Ele sabe que ele vai morrer amanhã, depois de amanhã. Eles sabem. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele vai morrer, tem certeza, ele sabe. O que aconteceu que um aluno pode fazer isso? Dentre outras coisas, assim, porque perdemos a autoridade. E lembre que a autoridade nada tem a ver com autoritarismo nem com força. Aliás, você só usa a força física, a coação, quando não tem mais autoridade. Né? Quer dizer, a autoridade, se eu apontar um revólver, né, pro Cosmo e falar, me dê o seu dinheiro, não há uma relação de autoridade aqui. Você percebe? A autoridade é quando você dá o consentimento. Há uma relação de autoridade na nossa sociedade ainda quando, por exemplo, um médico te fala, você precisa fazer isso, aquilo e aquilo, e você livremente consente em fazer aquilo, porque você reconhece nele uma autoridade. Se podes olhar, vê. E se puderes ver, repara. Tá? Essa frase dele, ela é muito interessante porque às vezes não dá para olhar. Tá? Assim como não dá para ouvir, porque dói, não dá para ouvir o relato de uma pessoa vítima de violência, também porque ela está emudecida, mas também a gente não quer ouvir porque dói, né? A gente também às vezes não quer ver porque dói, tá, gente? Mas se a gente puder ver, a gente precisa tentar reparar. Reparar quer dizer olhar com muita atenção. Repara, né? Eu digo repara, né? E repara quer dizer reconstruir, né? Reparar quer dizer reparar o dano, né? Quer dizer fazer alguma coisa em relação a isso, de forma a que não se repita essa destruição provocada. O Centro de Referência e Apoio à Vítima atendia familiares de vítimas de crimes fatais. Então, esse tem o dado estatístico, que, enfim, no Capão são 114 por 1.000 habitantes mortos, atinge principalmente jovens de 17 a 24 anos, do sexo masculino. Então, isso é pouco, tá? Isso é muito pouco para um trabalho. Lá no CRAVE, a gente começou a fazer um estudo qualitativo, tá? Sobre o que é isso, né? Que conflito é esse que leva ao homicídio? Em primeiro lugar, disparado, tá? Claro que é uma amostra não científica, tal, mas enfim, disparado. Em primeiro lugar, o homicídio devido a conflitos entre vizinhos. Aquelas mortes que eles chamam, eles próprios falam, do deu nervoso, tá? O relato é sempre assim, não, porque eu estava com fulano bebendo num bar, não sei quanto, aí ele falou tal coisa, aí deu nervoso, tá? E como é uma população armada, tá? Se tivesse dado nervoso desarmado, teria sido lesão corporal e não homicídio, possivelmente, tá? São os crimes do deu nervoso, por motivos banais. Será que é por motivos banais? Tá? Eles ocorrem em territórios violentos. Por quê? Porque há a violência econômica,
tá? O desemprego, enorme violência, que rasga, dói, tá? Porque a violência ambiental. Esse daqui é o ponto mais crítico de nossa comunidade, ou seja, um dos pontos mais críticos da nossa comunidade. Existem vários. Só você estando aqui para você sentir o cheiro que a gente estamos sentindo. E não é só esse local que tem pra gente mostrar não, tem vários. É só que a gente não tem oportunidade de lhe mostrar. Inclusive, uma das nossas alunas do Senafoco mora por aqui. Nós vamos achar a casa dela daqui a pouco. Ai, essas situações da casa. O varal é feito por arame farpado. O varal é feito por arame farpado e eu passei minha testa no arame. Surpresa! Não, abre a porta! Calma, Carol, calma! Tá o cabelo arrumado? Ai. Quando a gente se debruça sobre o tema direitos humanos, a gente se debruça sobre o tema dos direitos daqueles que nunca são vistos como portadores de direitos, né? Ela dava um exemplo muito simples. Numa faculdade de Direito se estuda 5 semestres de Direito Civil, mais de 2 deles sobre direito de sucessão à propriedade, né? A maior parte da população, quem não tem propriedade, não é objeto de preocupação dos direitos. E há muita malícia de pessoas que querem criar uma imagem negativa, querem que não haja interesses pelos direitos humanos, porque o interesse pelos direitos humanos significa a busca da justiça, da eliminação das injustiças sociais tremendas que existem no mundo contemporâneo, que existem de modo muito agudo no Brasil. Então essas pessoas que gozam de privilégio, que têm uma situação absolutamente privilegiada, acham que está tudo bem, não vamos mudar. E vem esse pessoal dos direitos humanos e vai nos atrapalhar. E daí, várias tentativas no sentido da desmoralização da própria expressão. Imagine o seguinte, nós sabemos de tudo isso, só que cada um de nós põe um véu de ignorância. O que é esse véu de ignorância? É um véu onde nós não sabemos quem nós somos. Nós sabemos como o mundo é, mas nós não sabemos quem nós somos. Eu não sei se eu venho de uma família abastada, se eu sou filho do Antônio Hermílio de Moraes, ou se eu sou aquele rapaz sem perna que está no sinal. Eu não sei se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou homossexual. Eu não sei nada. Se nós olharmos a estrutura dos direitos que permeia a Declaração de Direitos Humanos de 1948, a Constituição Brasileira de 1988, a Declaração Francesa de 1789, elas fizeram exatamente isso. Ou seja, as pessoas têm direitos iguais a todas as outras pessoas. Isto é um princípio de natureza moral. Porque eu estou dando a você o mesmo direito que eu exijo para mim. Conseguimos, assim, plantar um pouquinho essa justiça, né? Que eu confronto todos os dias, eu saio da aula, assim, muito frustrada. Ó, eu quando estava na rua, eu não pensava em fazer o mal para as pessoas por causa que meu pai fez o mal para mim. Eu queria fazer o mal com ele, né, mano? Um dia eu queria encontrar ele e fazer tudo o que ele fez com nós, né, meu? De punhar ele na pancada, né, mano? Fazer tudo o que ele fez, né? Uma vez ele foi dar uma facada na minha mãe, e quase cortou meu pulso, né, mano? Por causa que eu não deixei. Eu era pequenininho, mas eu entrei na frente, né, mano? Isso... Você falou que cria revolta, né, meu? Mas não é uma revolta pra descontar nos outros, né, meu? A vontade de descontar tudo nele, né, meu? Porque em casa eu não tinha um carinho nenhum, né, meu? Chegava em casa, o carinho que eu recebi era pancada, né, meu? Nunca recebi um carinho. Uma pessoa que tá fazendo uma cócega em mim, nunca ninguém fez uma cócega em mim, não, né, meu? Aí fui procurar o quê? Fui procurar a alegria, o carinho em outras pessoas, né, mano? E não encontrei esse carinho, né, meu? Encontrei esse carinho nos caras na favela, no roubo, né, meu? Encontrei esse carinho no mundo do crime, né, meu? Ia pra favela e tal, me senti um maiorado. É falso dizer que um país que investe em educação necessariamente será rico. É, de novo, condição necessária, mas é insuficiente. A Argentina tem índices educativos em qualidade e quantidade melhor do que os Estados Unidos. E uma economia pior do que a do Brasil. Qual é a grande questão que as pessoas ficam com o pé atrás com relação a direitos humanos? Quando a gente pensa em direitos humanos assim, no sentido geral, né? É que eu tenho que me responsabilizar por aquela pessoa. Se eu afirmo que ele tem direito, alguém tem que se responsabilizar por ele.
E eu não quero fazer isso. A criança, eu falo assim, a criança tem direito de estudar. Pô, se ela tem direito de estudar, alguém tem que educar. Aí tem, no caso, vai ter que ser eu, vai ter que ser ela e tal. E aí eu vejo que ela não vai, também ela não vai e tal. Mas estou afirmando que ela tem direito. Pô, e eu não quero ir. Pô, não gostei da cara dela. Não é... Ou ela é negra, ou tá remelenta, eu não tô afim. Gente, a escola surgiu no intuito de disciplinar. Ela não surgiu para lidar com os disciplinados. Ela surgiu para disciplinar a agressividade e a violência. Então a escola precisa olhar para essas situações, precisa olhar para as práticas, precisa olhar para o que ela espera dessa criança, como que ela acolhe essa criança ou não, para ter mais elementos de poder lidar com a situação. Porque se a gente continua só evocando e responsabilizando o outro, a gente fica completamente imobilizado. De vez em quando você recebe mães assim, mães desesperadas, fugindo dos maridos, que chegam aqui, olha, eu vim aqui falar se dá para segurar a vaga um pouquinho mais, porque o meu marido tal, bebeu, atirou e não sei quem, então a mãe está fugindo. Olha, eu estou em tal lugar, só que não pode, ninguém pode saber, né? Quer dizer, nós somos uma escola infantil, né? Então normalmente o pessoal pensa que na escola infantil, no caso, é o paraíso. Os caras vivem uma vida onde, nas relações familiares, os conflitos são resolvidos frequentemente na violência física. Os conflitos com os amigos são resolvidos na violência física. Ou apanhando ou batendo. Se a gente conseguir mostrar, é possível criar um espaço onde conflitos existem aos montes, mas a forma de resolução tem que ser outra, tem que ser na conversa, na lei, ganhamos nós e você. É como se a gente falasse, vem para esse mundo, vem para o mundo desses princípios éticos ligados à cidadania. A gente vai conseguir? Não sei, meu caro professor. Não sei. Você vai dizer assim, a luta é desigual? Ela é desigual e favorável ao narcotráfico, ao capitalismo desvairado, à mídia desvairada. O canal de televisão que as empresas das organizações Globo exploram é nosso, outorgado, que nem uma linha de ônibus, igualzinho. Para nós não é absurdo pensar que a linha de ônibus não cumpriu os seus horários e tal e deve ser punida. Mas pensar isso sobre a televisão nos soa como um absurdo. Mas isso seria consultar o cidadão, seria consultar a nossa parte que tem relação com a esfera do poder e que passa pelas nossas decisões políticas. Então, você deveria perguntar todo dia, você acha que hoje a Rede Globo cumpriu as suas funções constitucionais? Se você acha que sim, diz que 0800 722, se você acha que não, diz que... E depois, no fim do mês, tem o levantamento. Isso é discutido a portas fechadas no Congresso Nacional, e por organismos burocráticos, subvertendo e invertendo aquela lógica do que deveria ser público e que não é por ser privatizado. Como é que isso foi privatizado? Pela consagração, pelo império da lógica do consumidor e do desejo. O desejo não é ruim. O desejo é muito bom, graças a Deus. Só que ele não é o critério da vida democrática. É engraçado falar sobre a televisão sendo engolido por ela. E é um pouco o que vai acontecer aqui. O que é tema na mídia, e às vezes tema de filme, é tema da vida dessas crianças. Muitos programas infantis falam de terroristas, de traficantes, já estigmatizam agentes da cena contemporânea. E as crianças já vêm com isso para a escola. Mas, classicamente, a escola é pensada como uma das portas para a socialização. A escola é pensada, só faz sentido se for para formar cidadãos. Não faz sentido outra concepção. A escola tem a ver com a ideia de que a cultura, o conhecimento, são bens públicos. Existem para o público, só fazem sentido no domínio público. Uma tese, defesa de tese de doutorado, acontece de portas abertas por causa disso.
E assim por diante. A escola só tem sentido para formar cidadãos. Na escola, a criança experimenta caminhos de socialização. Hoje, no entanto, a criança vem para a escola socializada, para o consumo. Os que têm filhos sabem do enorme conforto que é você ligar a televisão para desligar o seu filho. Então, você precisa ali de 3 horas de sossego, você liga a televisão e ele desliga. É maravilhoso. Então, a gente ajuda isso. Toda a nossa noção de escola, escolaridade, infância, provém de uma ideia, né, difundida a partir do século XVI, de formação de um homem letrado, do letramento. Por isso a escola é tão longa. Ser um homem letrado é mais do que aprender a decodificar signos. B, I, A, Ba. Significa ser capaz de decodificar ideias, de analisar ideias, de ponderar razões. Isto é um longo e lento trabalho intelectual de análise crítica. E é isso que a gente tenta fazer com os nossos alunos. A televisão, ao contrário, funciona em outra clave. Não é a análise de um argumento, mas a força emotiva, né? Nesse sentido, o que a gente vai ter que pensar é que as relações com TV e escola, como as relações com família, etc., até com o Estado, pode haver zonas de intersecção comum, né? Ou seja, um professor pode usar uma televisão para fazer um trabalho maravilhoso, mas há conflitos. Por isso, enfim, é estranho para mim falar na frente de uma câmera. Falar tudo isso na frente de uma câmera. Porque é como se eu não pudesse falar para vocês. Eu poderia falar para vocês se eu pudesse fazer isso aqui. Se eu ficar aqui, o vazio fica lá. Ele está gravando nada nesse instante. Está ouvindo o som, mas ali tem um vazio. E isso aqui é parecido com o seguinte: imaginem um casamento em que a noiva não apareça na câmera. E só, você me desculpa, é importante que fique vazia a imagem lá. Só um pouquinho. Quando eu digo que a televisão substitui os lugares, substitui as linguagens, isso chega na nossa vida privada. Isso chega na nossa vida íntima. Eu sei que está todo mundo aflito aqui, porque eu não estou aparecendo ali. Mas eu quero provocar esse mal-estar. Um casamento não é feito para Deus ou para a comunidade. Um casamento é feito para a câmera de televisão, que depois ninguém vai assistir. O instante ritual existe para a câmera de TV. A noiva passa naquela fileira de padrinhos e os padrinhos choram quando abraça a noiva. Aí o holofote passa, a câmera faz, o padrinho já fala para o filho que está ali na primeira câmera: busca a chave do carro, tira o carro do estacionamento. Já cai imediatamente no mundo que a gente chama de real. A imagem da TV faz a intermediação das nossas relações mais fundamentais, nos batizados, nas formaturas, nas festas das escolas. Fotografar é muito mais importante do que viver. Pode crer, cheguei pra você ver que a periferia não é tela de TV. Nas vielas, nas esquinas, eu mando a minha rima. Se liga nesse som, é voz ativa. Zona Sul é minha área, Horizonte é minha casa. Sou da periferia e amo a minha quebrada, e você pode crer. Eu amo a minha quebrada e você pode crer. Eu amo a minha quebrada, hip hop de verdade é cultura, eu de rua, então fica na sua. É cultura, é pura, eu de rua, então fica na sua. Não dá para mexer com direitos humanos da forma, vamos dizer assim, caseira, né? Quando eu falei para você, todo o contexto de hoje, eu acho que se a gente não começar a aprofundar um pouquinho, nem que você dê e fique livre para o grupo uma indicação bibliográfica sobre gênero, sobre a condição de todos os fatores que envolvem direitos humanos, daqui a pouquinho nós vamos patinar. Daqui a pouquinho nós vamos esvaziar. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Os seus alunos que estão hoje na pré-escola, na educação infantil, que precisam ser preparados para o mercado de trabalho futuro, daqui a 20 anos. Gente, qual vai ser o mercado de trabalho? Se eu virasse para vocês aqui há 20 anos atrás e falasse que eu apresentaria um data show, que eu pegaria algumas dessas informações da internet, se eu falasse para vocês que a União Soviética, em 1982, em menos de 10 anos, não existiria mais, que o Muro de Berlim teria caído,
que o grande conflito não seria mais entre socialistas e capitalistas, mas entre o mundo islâmico, talvez, e o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, eles falariam, você está louco? No Brasil, a gente tem uma noção, às vezes, de democracia que é como um passageiro de um barco, né? Você compra o bilhete e espera o serviço de bordo. Então, se sair ruim, você reclama, se sair legal, você elogia. Mas a gente não tem aquela noção de entrar num navio, como ele coloca no anal, né? Como um tripulante também. Se o negócio não está bom, cabe a nós também tomar iniciativa e dizer, olha, isso não está bom, nós vamos ter que mudar. Né? Porque nós temos uma cultura, que é a cultura, né, assim, de todo mundo comportadinho, quanto menos barulho melhor. E essa democracia ela exige mesmo uma certa desorganizar aquela falta de iniciativa para se reorganizar. E partindo de um pressuposto para chegar num processo que é aquele que a gente acha que é o ideal, tem que haver alguns chacoalhões, a coisa não pode ser tão tranquila assim, senão não há construção. O problema é que se a gente for esperar todo o entorno ser favorável para que a gente faça da nossa ação educativa uma ação comprometida com isso, a gente vai esperar sentado a vida inteira e não vai acontecer nunca. Né? Até porque a cidadania não vai ser nunca algo simplesmente dado. Né? Uma cidadania ativa dada é tão absurdo quanto forçar uma pessoa a ter um comportamento espontâneo. Thank you.